Gente, a nova vereadora de São Paulo, aquela cubana que hoje, né, naturalizada como brasileira, ganhou o cargo de vereadora, ela enquadrou a petezaiada e os comunas. Veja o que ela disse a respeito do presidente Bolsonaro. E os petistas ficaram desesperados. E tem mais, os Estados Unidos da América começou a enquadrar, né, essas empresas corruptas que participaram, né, dessa cleptocracia e bandidolatria no tempo da Lava Jato lá nos Estados Unidos da América, viu, gente? Olha só, não para por aí não. Deputado Luiz Felipe diz que estamos vivendo uma tragédia social de apoio a um governo criminoso. O grande risco é uma parcela acomodada que assuma isso como um novo normal, que o país é corrupto, ineficiente, atrasado e que ele, como indivíduo, também é isso. Olha só. Poxa, aqui é um país de corrupção, de pecado. Olha, o que aconteceu com esse governo foi uma tragédia para o Brasil. E eu espero que essa tragédia a gente aprenda com ela. Como eu já tenho falado até em comissão especial, a maior tragédia é não aprender com as tragédias. E nós estamos vivendo uma tragédia política, estamos vivendo uma tragédia social de apoio a um governo que eu julgo criminoso, né, com toda sorte de ineficiência, incompetência e corrupção aberta sendo praticada em todos os níveis do país, dos níveis institucionais do país. Isso é grave. E o que acontece com o tempo, isso acaba se normalizando por uma parcela mais acomodada da população. A população, em geral, não é ativista. A população, em geral, não é conectada com a política, com os políticos, com tudo que acontece em Brasília ou na sua comunidade. Então, isso que é o grande risco. É que você tenha uma parcela que seja acomodada e assuma isso como sendo o novo normal. E que o país é um país corrupto, e que o país é um país ineficiente, atrasado. E que ele como indivíduo, ele também é isso. Ele também é corruptível, atrasado. Ele não vai sair desse lodaçal que se encontra. Então, todo esse efeito de valor é o que a gente precisa combater. E quem é que deve combater isso? Aqueles que têm consciência, aqueles que agem na política, seja como civil, seja como político eleito, como é o meu caso. Então, nós temos aqui um grande desafio. Nós nunca fomos um país que nasceu para perder. Nunca, em nenhum momento da nossa história, tinha aquela consciência, não, isso aqui é um país de corrupção, de perdedor, de prostituição e de tudo quanto é crime, para tudo dar errado. Não, muito pelo contrário. Muita coisa tem que dar certo para se estabelecer um país continental do nosso tamanho. Muita coisa precisa dar certo para a gente ainda ter um tecido social que fala a mesma língua, que se entende, que se considera um cidadão brasileiro. Isso é uma construção social que é a nossa vitória. Isso é vitória da própria sociedade, da consciência que brota naturalmente da sociedade. Não é Estado nenhum que cria. No entanto, foi necessário sim um Estado formador, positivo, que de fato queria expandir, queria mais território, queria proteger aquilo que conquistou. Certamente que sim. E isso existiu no início do nosso país. Mas o que acontece nessa nova vertente, que nós vimos até no século XX, é de um outro modelo. É do modelo contra as nações. Não é só o Brasil que sofre desse problema. É uma ideia de que as nações são inimigas da sociedade. O Estado-nação, esse é um grande problema, não pode ser protegido. Temos que pensar em povos, em territórios que migram tranquilamente de um lado para outro, uma sociedade global. Então essas ideias que brotaram no século XX, nada mais eram do que ideias do século XIX, do marxismo do século XIX, que teve sua maturação prática no século XX. Mas, como o Serrão colocou aqui no início da sua fala, todas essas ideias, a velha esquerda, a nova esquerda, já faliram. E nós voltamos agora a nos reconectar com aquilo que sempre deu certo, que é a ideia do Estado-nação, a ideia de você ter uma pátria forte, de você ter uma sociedade forte e livre, combatendo e protegendo esse território e essa ideia de país. É isso que está em jogo, é a própria ideia da cidadania, a própria ideia do Estado, de que ele não serve para nada e de que ele é, de fato, um grupo corruptível que vai jogar a sociedade na berlinda. Isso é derivado de um problema somente. A sociedade está menos organizada, e ela é a sociedade majoritária está menos organizada do que os criminosos minoritários. Lembrando, toda ação precisa de muita organização, muito foco, muita coesão. E você consegue isso em grupos menores. O Estado já é essa concentração. E o que aconteceu nesses últimos períodos com essa esquerda fascista, e que segue exatamente o modelo fascista? Eu vou até fazer referência aqui ao que aconteceu na Alemanha em 1933. O nazismo estava perdendo. O nazismo nunca foi majoritário nas eleições que precederam 1933. Tinham menos de 40%, 30%, 35%, e foram perdendo. Chegaram a bater 31%, 32%, estavam caindo. Mas o que eles fizeram? Eles eram organizados e focados. E os outros partidos que representavam 70% do eleitorado, esses eram difusos, desorganizados. E não conseguiram se proteger e proteger o seu Estado contra essa tomada do poder que foi o nazismo em 1983. Uma vez que você toma o poder do Estado, o Estado já é uma concentração. Já cria aquela baixa entropia, né, de controle. Então, essa força, ela consegue ser totalmente assimétrica numa sociedade que, ao longo dos anos 30, foi se acomodando
àquela realidade daquele grupo minoritário. Então a gente está vendo meio que um reflexo disso agora no modelo praticamente igual. Uma tomada sistemática do aparelhamento geral do Estado. A gente já é a segunda vez que estamos vendo isso. Essa é a tragédia, estamos vendo isso pela segunda vez. Precisamos aprender isso para não ter nunca mais uma terceira ou quase uma quarta no futuro. As gerações precisam entender isso. No Brasil, o mesmo modelo foi aplicado de 2002 e agora, de novo, está sendo aplicado a partir de 2023. É isso que a gente tem que combater. É um modelo centralizador, controlador. E isso é contra a sociedade brasileira. Isso também vai destruir o Estado brasileiro. Não vai sobrar nada. O que pode acontecer é uma situação que a China viveu e que a China sabe lidar muito bem, que é se tornar um Estado fracassado. É aquele Estado que se deteriora, que se fragmenta em facções, como é a Síria hoje, como é a Líbia, como é a Venezuela, como foi a Colômbia até pouco tempo atrás, na mão dos narcotraficantes, talvez está voltando agora de novo, como está sendo o México, um Estado fracassado praticamente, um fantoche do narcotráfico e de várias facções. É isso que a gente não pode deixar o Brasil cair nisso, temos que aprender. O Brasil nasceu para ser um país imperioso, uma sociedade muito positiva e uma missão humanitária e também uma mensagem para as outras sociedades, que aqui pode ter um povo trabalhador, legal, gente boa, acolhedor e que não precisa fazer guerra. Mas se for para ter guerra, que vá para a guerra, que saiba se defender e que saiba defender aquilo que vale a pena. Porque hoje nem isso a gente tem o direito de fazer. De qualquer maneira, desculpa aqui o longo monólogo, espero estar ajudando e não distraindo aqui a todos, mas é que eu acho que, de fato, esses próximos 2 anos vamos ter crise. E essas crises não estão na mão da sociedade, não foi causado pela sociedade, mas está sendo causado por um grupo criminoso que hoje comanda o Estado brasileiro. Temos que aprender a usar essa oportunidade para criar o impasse necessário para que a gente tome o Estado de novo, para que a gente tenha um governo em 2026, uma mudança positiva a partir de 2026, que resgate tudo isso que eu mencionei, de como construir uma nação que a gente já foi. Infelizmente, na mão desses que estão ocupando agora, o plano deles é destruição total, é totalmente egoísta. E olha, a opção de não fazer nada é muito pior do que a opção de fazer, meus caros. Porque a China, como eu mencionei, se transformou num Estado fracassado, e você fala assim, mas isso foi durante um período curto. Não, 100 anos. 100 anos demorou para ela se reconquistar a ser um Estado, mais uma vez, digno. E claro que, infelizmente, dentro de uma situação também de guerra civil, lá com Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, mas, de qualquer maneira, se libertaram de tudo aquilo que aprisionava eles naquela total deterioração do Estado e deterioração da sociedade. Não queremos ver isso. Já estamos vendo muitos Estados fracassados no mundo, não podemos nos tornar isso, muito pelo contrário. Precisamos usar esse momento para atingir a nossa grandeza. E, para isso, programas como esse são fundamentais. Muito obrigado aqui pelo tempo. Patriotas, a população brasileira, a maioria fez a sua parte. Saiu em 2022, votou no presidente Bolsonaro, apoiou os deputados, senadores. Infelizmente, hoje são a minoria, porque hoje que nós temos lá o Centrão, a maioria dos ministros do STF foi indicado pelo desgoverno do Lula, Dilma Rousseff, e aí vai. Então o povo fez. Quem foram os omissos foram deputados, senadores, e aí vai. Né? E aqueles ministros do STF que interpretam a Constituição e as cláusulas pétreas a seu bel prazer. Mas esperamos que em 2026 isso possa mudar, porque o povo fez a sua parte. Uma minoria de petista comunista que fizeram L, tá aí chorando agora, entendeu? Porque o povo fez o certo. Quem não fez foi esses políticos. Lá nos Estados Unidos não tem STF para engavetar essas delações premiadas não, viu gente? Lá não tem isso não, olha só o que está em andamento. Lá não tem Toffoli, enquanto a mais alta corte do Brasil perdoa multas bilionárias da JBS e deixa o caminho livre para a atuação dos irmãos batistas, países de primeiro mundo rejeitam acordos com empresários. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, viu, patriotas? Então mostra claramente que tem alguma coisa errada, né, através desses engavetamentos que esses ministros do STF, né, tomaram em favor da JBS, viu? Olha só aqui, ó. Olha só. Mas os irmãos sempre almejaram seguir um caminho que os faria crescer ainda mais, negociar suas ações na Bolsa de Nova York e New York, né? E aí vai. Aí mais adiante diz assim, as maiores companhias do mundo estão listadas nessa, menos a JBS, e o cenário para a multinacional não está nada favorável. Isso porque políticos, lobistas ingleses e norte-americanos levantaram uma série de movimentos para boicotar a venda de papéis do gigante brasileiro no mercado internacional. Eles acusam a empresa de provocar danos ambientais e principalmente de envolvimento em casos de corrupção. E principalmente, né, envolvimentos em casos de corrupção. Então, se essas empreiteiras ou essas empresas que praticaram cleptocracia, bandidolatria, passou a baba de calango, né, no Brasil, e os ministros do STF engavetaram para limpar a barra deles,
Não limparam lá no exterior não, viu? Então quer dizer que Lula e essa galera toda, meu irmão, está sendo visto lá no exterior como essas últimas palavras que eu acabei de ler para vocês, viu? A deputada Maria Elvira Salazar disse que Lula é um corrupto, tá? E que o ministro Alexandre de Moraes não é semideus, que o dia está chegando, viu? A justiça lá dos Estados Unidos. Por essa petezaiada e os comunas não esperava, viu? A nova vereadora lá de São Paulo, a Zoe, dá a enquadrada nos petistas e eles entram em desespero total. Eles não gostam de ouvir o nome de Bolsonaro, pois é, mas eles tiveram que ouvir, viu? Olha só, e eles ficaram desesperados. Zoe Martinez, viva! Bolsonaro, veja o vídeo! Chupa que é de uva, tá docinha como mel. Isso é só o começo do tranco, viu, petezaiada? O grosso tá vindo lá dos Estados Unidos, a partir do dia 20 de janeiro, viu? Gente, durante a posse dos vereadores de São Paulo, no 1º de janeiro, a vereadora paulista, nascida cubana, Zoe Martinez, exaltou Jair Bolsonaro. Viva Bolsonaro! E continuou, viva São Paulo, viva a liberdade, viva o Brasil e a democracia. Foi o suficiente para os militantes da extrema esquerda lulofascistas presentes após se desesperarem aos berros. Poucos eleitos com o apoio de Bolsonaro têm a coragem ou até mesmo a gratidão da Zoe em reconhecer publicamente a importância e a lideração de Bolsonaro no processo eleitoral em 2024 e o, consequentemente, fortalecimento e crescimento da direita em todo o Brasil. A Zoe Martinez externou sua gratidão e reconhecimento com maestria. Como diz a deputada federal Bia Kiss, a esquerda pira. Tá aqui, ó, veja o vídeo. Pela liberdade e pelo respeito às leis, assim o prometo. Viva o Bolsonaro! Viva São Paulo! Viva... Quem vai pedir anistia são eles, meus queridos. Eu acho que eles ainda não caíram a ficha, não. O que está em andamento para eles é mais grosso do que eles possam imaginar, moço. Pensa uns caras que vão ter seus vistos cancelados, bloqueios de bens internacionais. Gente, essa galera ainda não caiu, não. E são funcionários públicos no Brasil que se acham semideus. E até Lula tá no meio dessa parada aí, porque Elon Musk disse que Lula vai andar de voo doméstico e não vai ganhar as eleições nesse ano de 2026. E ele disse que quem tá por trás, né, dessa censura aí, ó, é o chefão, é o Lula. Foi o Elon Musk que disse. Então, quem é o chefão tem que ser punido ao rigor da lei. E vai vir lá dos Estados Unidos, viu? Essa galera ainda não entendeu o que está por trás ainda, contra eles.